Queridos irmãs, a paz do Eterno esteja contigo. Neste vídeo nós queremos abordar aqui dois assuntos de extrema importância para aqueles que têm a sua fé alicerçada somente no Eterno e não em religiões criadas, fantasiadas pelos homens. Nós temos duas linhas de pensamentos a respeito da volta do Messias, o Salvador. Não é doutrina, doutrina só existe uma, a sã doutrina, que é esta que você vai ouvir agora. E tem a linha de raciocínio dos pretetorismo, aqueles que acreditam que Jesus virá daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos. Isso é uma linha de raciocínio. E tem aqueles que acreditam que o Messias, o Salvador, já veio, já cumpriu a lei, já cumpriu tudo o que tinha que cumprir e que ele não volta mais. Mas como aquilo que nós gravamos aqui não é com o intuito de agredir, de atacar, de ferir, de machucar, de desafiar nenhum dos irmãos, porque eu também estou na mesma situação dos irmãos. Eu também estou lutando para ter direito à vida eterna. Mas o que eu vou falar aqui vai machucar muito lobos em peles de ovelhas que só querem saber de dinheiro. Então eu peço ao irmão, amada irmã, que acompanhem até o final para que você possa entender o que eu estou falando sobre a graça do Pai revelado a Paulo. Essa graça revelada para Paulo, existe duas linhas. Ou você é um, ou você é outro. Vou lhe explicar melhor. Preterismo não é doutrina. Preterismo é uma visão que temos de uma colocação verbal de que o tempo em que a palavra está, pretérito do passado, ou pretérito do futuro, ou pretérito aqui e agora, nesse momento. Quando um irmão ou uma irmã salvo acredita que todas as profecias aconteceram no ano 70, o irmão é um preterista completo. Quando uma pessoa, irmão, não acredita que as profecias não se aconteceram no ano 70 e que ainda vai se acontecer, ela é um preterista futurista. Esse irmão ou essa irmã acredita que essas profecias ainda irão acontecer, não sabe quando. Então é sobre isso que nós queremos abordar. Toda pessoa, todos os irmãos que está aguardando que Jesus vai voltar, ele é um futurista. É claro que se Jesus ainda não voltou, então você está aguardando no futuro. Não é fácil para mim, que não tenho teologia, escatologia, e dizer para você que eu estou esperando Jesus voltar e não sei quando que ele vai voltar. Em que tempo está isso aqui? A volta de Jesus. Um preterismo futurista. Você está esperando Jesus voltar. Pode vir amanhã, não é presente. Se Jesus vier sábado, não é mais passado. Ele está esperando Jesus vir a qualquer hora.
Então quem não é completo é parcial. E o que acontece nessas duas visões? Que existe alguns equívocos para quem espera que Jesus ainda vai voltar no futuro, sem saber a data certa, e aonde que nós devemos ter o conhecimento da pessoa acreditar se Jesus veio no ano 70 ou ele vai vir não se sabe quando. Eu não posso te julgar, porque eu não sou teu juiz. Eu não posso te julgar. O meu dever é mostrar para você, para que você entenda até onde o Pai permite que você entende. Porque aquilo que é certo para você é errado para ele. Aquele que é errado para aquele irmão é certo para você. E isto não pode ser ponto de julgamento, porque a minha luta não é contra a carne e o sangue, não é nada pessoal. Não é nada. Eu não posso usar o nome de ninguém aqui, senão vai virar um ataque pessoal. Se eu vou para a internet e eu uso o nome do Zé das Couve, eu já estou atacando o Zé das Couve, o Zé Ruela. A carne é inimigo, não é fruto. Então, quais são os equívocos que este livro histórico mostra que Jesus ainda virá, o futurista? Quais são os equívocos que eu encontrei? O livro histórico de João, capítulo 21, você pode procurar aí na sua Bíblia também, o livro histórico, capítulo 21, João 21, capítulo 21, versículo de número 18. Leia. Jesus falando com Pedro. Jesus tinha ressuscitado e falou a Pedro: em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a si mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará aonde não queres. 19. Disse isso para significar, para dizer qual gênero de morte Pedro deveria glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou, falou para Pedro: segue-me. Versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também eu ia estar seguindo o Jesus, o discípulo a quem Jesus amava, João, o qual na ceia se reclinou sobre o peito e perguntou a Jesus: quem é o traidor? E quando Jesus disse para Pedro, disse: siga-me, Pedro. Quem que ele viu? João vinha seguindo também. Olha no verso 1. Vendo João, que era discípulo que Jesus amava, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? E quanto ao João? Eu vou seguir o Senhor, vou edificar a sua igreja. Mateus 16, 18. E quanto ao João? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa quanto a ti? O que Jesus estava dizendo? João vai ficar até a minha volta. A pessoa que se eu faço então para os futuristas é: ou Jesus é um mentiroso, ou João está por aí na sua cidade. Se Jesus não voltou por aí ainda, Jesus está andando por aí. Porque Jesus disse que ele iria ficar aqui até Jesus voltar.
Está escrito. Ah, mas isso que você está pregando, o que é? Ah, mas isso é a doutrina de demônio. Bom, então Jesus é demônio, porque foi Jesus que falou. Se eu quero que o João fique até que eu venha, o que tem a tu com isso? Só que eu tenho coragem de falar. Vai contra a religião? Vai. Mas está escrito. Mas por que o concílio de Nicéia? Aonde que está escrito? Mas é que o catolicismo, aonde está escrito? Ah, são suposições, são falácias. Não está aqui no livro histórico. Não acreditamos. Quem disse que João ia ficar até a volta de Jesus não fui eu. Foi Jesus. Se você diz que é doutrina de demônio, então é de Jesus, não é minha. Aí vem as bombas. Versículo 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. O João não ia morrer. Jesus não disse que João que ele não ia morrer. Ele disse, mas se eu quero que ele permaneça até que eu volte, o que você importa? Jesus não disse que João ia viver eternamente. Ele disse que João ia ficar vivo até a volta de Jesus. Ponto. Voltou ou não voltou? Os futuristas dizem que não. Então o João está aí na sua cidade. Procura o João aí. Nero perseguiu João, mandou João para a ilha de Patmos, ficou lá preservando, e quando Jesus veio, ele foi testemunha. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1 capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seu servo as coisas que vão demorar mais de 3.000 anos para acontecer. Vai acontecer quando? Quando? Essa carta foi escrita em 96. Talvez eu contasse de 96 para 2023, dá quanto século? Se essa carta foi escrita em 93, então o João está vivo até hoje. Está vivo, está aí na sua cidade. E eles também vão achar equívoco o que aconteceu no ano 70. Mas da minha parte, eu não acredito que eu possa usar este livro aqui para cortar o couro das ovelhas, mas sim os lobos, para mostrar ao seu servo que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, mostrou a Pedro, mostrou a Tiago, mostrou a Paulo, mostrou para o Valdomiro, mostrou a quem estava vivo que ele deveria voltar quando ele estava vivo. Se o livro do Apocalipse foi escrito por João para testemunhar aquilo que Jesus disse, esses são os equívocos de quem ainda não alcançou o entendimento da verdade da palavra revelada. E que na primeira oportunidade me julgam sem nenhum conhecimento e que não conseguem me explicar. Olha, Apocalipse 21. Apocalipse 21. Versículo 4. Apocalipse 21,
O novo céu e a nova terra. Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Sabe o que os futuristas dizem? Que vai vir uma cidade de ouro descido do céu, descido aqui na terra, que foi queimada pelo fogo, e que isso aqui não existe mais nada aqui. Isso é o que os futuristas dizem. Olha o que diz o versículo 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus estará com eles. Versículo 4, leia. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Se o que João viu é uma cidade de ouro espiritual, e Deus vai enxugar de nossos olhos toda lágrima, espírito chora, Deus lá no céu e eu aqui enxugando, Deus aqui, ele enxugando as minhas lágrimas. Se a nova Jerusalém no céu, o espírito chora, e como que Deus vai enxugar as nossas lágrimas? Se aqui é o céu, o espírito não tem lágrima. Então, esses são os equívocos. João foi testemunha do que Jesus disse, Pedro. Ele vai ficar até que eu volte. Apocalipse 22. Apocalipse 22, verso 12. E eis que venho num futuro incerto e vai demorar 4, 5, 6 mil anos. Tá escrito assim? Sem demora, demora quantos anos? 2 mil anos, 4 mil anos? Sem demora, né, irmãos? Então vamos ler de novo. 22, versículo 12, que foi escrito em 96. E eis que venho sem demora. O que é sem demora para você? É 2 mil anos, 3 mil anos, 4 mil anos, 5 mil anos? Sem demora, sem demora. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, que foi no ano 70. O que não faz sentido Nero colocar João na ilha de Patmos. Eu acredito que foi no ano 67, porque Nero morreu no ano 68. Como é que ia colocar ele no ano 67 e ele ia ver tudo isso e morrer em 66? Me explica aí para mim, pastor, psicólogo, teólogo. Se eu estou na minha casa, eu estou vendo um assalto, eu não vou filmar nada. Se eu tenho uma câmera, eu vou filmar o flagrante. Então, esses são alguns equívocos que eu explico 24 horas e que levo pedrada de tudo quanto é lado. Mateus 24 já aconteceu, não vai acontecer mais. Já aconteceu a destruição de Jerusalém. Ai das que estiverem grávidas, as que amamentarem naquele dia. Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado e nem no inverno. Porque no sábado os judeus não poderiam sair de casa. Os adventistas não andam mais do que 100 metros no sábado. E se Jesus viesse no sábado, os adventistas vai ficar. Porque nesse tempo haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nunca haverá outra jamais. Vai haver? Ele falou que não. Então, quando é que Jesus voltou? Quando é que Jesus voltou? Quando é que tudo se aconteceu?
Em verdade vos digo que a tribulação, a fuga, não passará esta geração sem que tudo isto acontece. Mateus 24, 34. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Qual geração? Aquela geração de Mateus 24. Que o Eterno abençoe grandemente você e a sua família.